Isidro Fortunato. Muito boa noite, estamos juntos. É verdade que temos estado aqui a trabalhar para bem da sociedade, não é? Permitindo um espaço de opinião, mas antes vamos dar espaço a quem efetivamente vai ligar para nós. Alô, boa tarde. Alô, boa noite. Também não é. Não é por enquanto, mas é claro que estamos nós a tentar entrar em contato com o público. O público está connosco, estamos com eles e a trazer cada vez mais informação através dos nossos inscritos. A semana passada estiveram aqui os pensadores, para mim são pensadores, Fernando Guelenga, Toninho Gush, Isidro Fortunato, Felipe Vidal e o Nelson dos Dembos, o Gangsta. Mas antes, deixa dar uma boa noite a quem está em linha. Alô? Quem está aí? É o Vidal? É o Felipe Vidal? Ah, ok. De onde é que nos fala? O Jovete Vidal? Vocês têm acompanhado este espaço? Às vezes tem a nítida impressão que o pessoal não escuta por causa do horário. Sábado o pessoal gosta de conviver um pouco mais no almoço alargado e não dá muito valor àquilo que é a opinião dos nossos queridos convidados. Mas não é verdade, não? Sim, sim. É isso mesmo que queremos fazer, é ligar a juventude sobre uma mesma opinião, uma caracterização. As pessoas têm... Jovete Vidal, um grande abraço, mantém-se connosco, nós vamos até às 20 desse espaço bom. Eu estava a dirigir-me para o Toninho Gush, bem disposto? Muito bem disposto. É verdade que você tem estado a ser impedido de expor as suas ideias, mas não é problema nenhum e você sempre que vem é para conseguir trazer aquilo que quer como informação para este público. Sabe que nós estamos divididos por muita informação ou pouca informação, mas Toninho Gusto, deixa mais uma vez atender um ouvinte. Agora todo mundo já está a entrar acelerado. Alô, boa noite. Nível, quem está aí? Sim, senhora, de onde é que nos fala? Este ponto de encontro, o que é que lhe diz? É verdade? Sim, sim. Sim? Sim, senhora. Ele está aqui, tem estado aqui já umas 4 ou 5 ou mesmo 3 semanas consecutivas, né? Tem 3 semanas consecutivas. Ele é nosso aqui. Portanto, você se quiser também não há problema. Você pode ficar no tempo em que nós estamos, desde que tenha possibilidades de olhar para o Facebook. Vai à página Miguel Neto Oficial no Facebook e vai acompanhar todos os programas, ok? Lamentavelmente. É verdade, mas é a nossa missão passar as informações da Angope. Aquilo está... Pois, nós só estamos a passar a informação e cada um depois faz questão de amadurecer a ideia na cabeça. Teta, um grande abraço. Boa noite para si também. Toninho Gusto, como vê, então, o que nós temos estado a fazer é tentar uniformizar ideias, que, afinal de contas, é importante debatermos, conversarmos um pouco, porque as pessoas só sabem o que sabem. E quando conversa com o outro, levam a ideia do outro também.
Mais um ouvinte. Alô, boa noite. Sim, sim. Boa noite. Boa noite para vocês também, ô Isidro. Boa noite. Sim, senhora. Com quem estamos a falar? Sua Excelência, presidente da União dos Ouvintes, eu juro que eu deixei uma partida de Campoal. É verdade. Sua Excelência, está de fato? Não, acabei de chegar agora em casa, veio da Laguna. Mas- E veio de um Lexus. Sim, senhora. É verdade. E o ponto de encontro, interessa? Já ouviu alguma vez? É a primeira ou como é que é? O ponto de encontro, este programa, é a primeira vez que escuta? Olha, essa é a segunda vez que escuto. Realmente, o apresentador não tem como. É sensacional. Grato. É maravilhoso. Grato. Ainda que tenha algumas tristezas, mas ouvindo esse programa, não é? Sim, sim. Em nome do Miguel Neto, realmente não tem como. A disposição é outra. Eu agradeço. Obrigado. Não tem como. Sempre nos habitou com essa maneira de ser, a forma de ser, aquela energia positiva quando está fazendo um programa. Isso é que é bom para um apresentador e jornalista, não é? Sim, Um programa de entretenimento tem que ter mesmo aquela criatividade, aquela energia positiva e do outro lado ouvir realmente contagia essa energia. Ainda por cima, trouxe para aqui o meu colega, o Nicolau Lunda, é mesmo para aquecer. Ok, um grande abraço então, Sua Excelência. Estava aí a ouvir o nome do Tony Costa, Sim, sim, está aqui. porque há muito tempo que Ela anda desaparecido. Leivado. Sim, sim, ela anda desaparecido. Você não está a ouvir? Tony Gusto não escuta. Ah, ok. O problema é que o Tony Gusto... Não sei porque essa ausência dele, gostaria de saber dele próprio, porque essa ausência toda. Ah, queria saber... sim, sim, Gusto. A pergunta é para si. Sua Excelência, boa tarde. Boa noite. Pois, muito obrigado pela preocupação. Não é verdadeiramente estar ausente. É assim, a dada altura na vida, as definições variam. A ausência ou presença, para mim, já não quer dizer cantar. Significa fazer cultura. E eu estou sempre presente na cultura. É claro que há aquela cultura com a qual eu me apresentei, que é a música, mas quando se faz pesquisa, leva-se mais tempo para se fazer uma boa música. E então, não desisti. Prepare-se, Sua Excelência, e a todo o auditório da MFM, que está a vir aí coisa boa. E muito obrigado. Isso é que a gente não queria de ouvir, que cadê essa pergunta muitos queriam fazer, porque essa ausência do Domingo do Luxo, não é? No reivado da música, e acho que com esse esclarecimento, do outro lado está a ouvir, se calhar também está esclarecido, e esperamos então que essa música não vem na mais grande, porque afinal de contas não é uma comida que sempre nos habituou a trazer para alimentar, e é sempre bom, não é? Tem sempre alguma coisa de novo do teu lado. Muitíssimo obrigado. Do outro lado, para vocês aí, estou a desejar sucesso a vocês dois, não é? E a vossa carreira, que continuem sempre a ser essas pessoas que estão sempre humildes, simples e pacíficos acima de tudo. Obrigado. Miguel Neto, Sim, um sim. forte abraço para vocês. Obrigado. Feliz ano para si também, Sua Excelência. Num país que você tem quase 29 milhões de habitantes, para tratar um bilhete de uma cédula você tem que apostar na parede. No meu ponto de vista, o que Angola precisa, cultura de consciência. Projeto MFM. Hoje nós temos que separar o partido e o Estado. O Estado é permanente, o partido é temporário. Tudo que a gente está a falar aqui agora, lá em casa estão a achar que há um ruído. Por que há um ruído? Em 42 anos, os jovens em Angola não tiveram uma oportunidade até para escolher o seu próprio pensamento, o seu ponto de vista com base a sua ligação, da sua própria ancestralidade. Ao sábado, final de semana, Ao vivo. Já fui militar, fiz um juramento Chama até à jacaré bandeira. aí. Dentro do Vamos juramento sair ao tal está d'água. escrito Ah. defender o povo com a nossa própria vida. Mas também está escrito no fim, se eu violar esse meu juramento, que o ódio de todo o meu povo se dirija contra mim. 47. O povo fala. Hey, let me tell you something. 18h49, afinal voltamos e estamos então. Tony Gush,
As pessoas, você habituou as pessoas a aparecer na música, agora tem que trabalhar. É como ninguém tem culpa de gostar de si, não é? Você que deu isso desde a década de 90, com o CESU, e depois todo o trabalho que fez à volta da cultura, mesmo no exterior, ninguém tem culpa. Mas aqui para nós você vem, é a terceira vez que vem, porque tem que efetivamente dizer o que quer. Mas antes de dizer o que quer, eu tenho duas questões a fazer. Uma é o Dia do Pai. Eu passei um texto hoje sobre o Dia do Pai. Que pai nós temos hoje com as dificuldades financeiras, dificuldade de emprego, de trabalho, todas as dificuldades, que pai pode fazer valer para os filhos? E depois, como é que vamos ter, que pais teremos daqui a 50 anos? Toninho, hoje para já é a pergunta. Muito obrigado por essa questão. A princípio e moralmente, ser pai ou ter pai é haver família, a princípio. Não é? Essa combinação devia ser inevitável. Mas temos estado a testemunhar nos últimos tempos pais que não têm família. Portanto, esse déficit social é um problema grande para a nação. Mas é preciso olhar para a história de Angola, estamos a falar de Angola. E ali, Miguel, eu queria só dizer que tudo isso faz parte daquilo que eu chamo cultura de consciência. Aqui na rádio, quando a primeira vez falei de cultura de consciência, o Ngeleng escreveu consciência cultural. Há uma grande diferença entre cultura de consciência e consciência cultural. Quando dissemos cultura de consciência, é usar a consciência como cultura, como um produto, quer dizer, como algo que usamos ciclicamente. A consciência. O hábito da consciência. Da consciência. Isso é cultura de consciência. Quando falamos consciência cultural, é ter a cultura como um produto, quer dizer, ter a consciência no hábito da cultura. O hábito da cultura. Exatamente. O hábito de produzir cultura. Exatamente. Isso é consciência cultural. E o que é que você entende nesse caso como consciência? A minha preocupação, aquilo, e aqui digo, quando eu vou à rádio ou quando vou a algum local público dizer alguma coisa, é porque antes já refleti, já trabalhei, já escrevi e já inclusive submeti nas portas mais sensíveis oficialmente da sociedade e já nos entendemos, depois é que divulgo. Portanto, quando vem aqui dizer cultura de consciência, é um documento elaborado, escrito e distribuído a algumas pessoas muito importantes nessa temática. Desde da cidadania, o valor da cidadania e a sua justificação, a advocacia de um cidadão sobre o governo que faz gestão no Estado, onde ele entre aspas, acionista quando é um cidadão, pois. Então, e até a questão do retorno da administração geral tributária, nesse caso, na questão ligada à lei do mecenato, que já está aprovada e regulamentada, mas as exigências do Ministério das Finanças em relação a nós, os donos deste fundo, porque nós, quando compramos, temos uma percentagem que deve voltar para a sociedade, então temos o direito de ser informados. E quem são os mecenas? Portanto, o Ministério das Finanças deve nos informar, porque para ser mecena é preciso estar qualificado, e quando é qualificado nas várias áreas, nós, os que vamos levar os projetos, queremos saber quem são os mecenas e onde é que os levam. Está dentro, está tudo dentro do livro, posso chamá-lo assim, livro Cultura de Consciência. Pois, mas está dentro da pergunta que eu coloquei está dentro, com relação aos pais. Da questão da cultura de consciência. Quando olhamos para a questão do pai em Angola, olhamos para onde um pai exerce a sua atividade. Portanto, onde é que um pai nasce o seu filho? É nesse território angolano. Esse pai também foi filho. Como é que ele nasceu? Terá sido órfão ou não terá sido órfão? Terá sido filho como consequência da fuga à paternidade dos seus pais ou não? Portanto, um amigo meu, em tempos, disse-me, não, mas esse gênero de famílias em que temos vários indivíduos aqui e acolá, é modelo hoje em toda a parte do mundo. Eu disse assim, não é essa a questão. Há países que primaram pela fundação da família. A fundação de uma nação é a família. Hoje, se temos indivíduos que já crescem numa família sem pai, o risco de correr na rua, de cair na rua sem abrigo, já não existe. Porque quando se fundou a nação,
e se prestou ação na família, a própria sociedade criou instituições que hoje, até certo ponto, acautelam essas questões. Nossas instituições ainda estão fracas. Portanto, em Angola, em 75 matou-se muita família, logo em independência. Em 77 matou-se muita família com o faccionismo. Em 78 com os bombistas. Em 91, 92 com a guerra das eleições fracassadas. De 92 até 2000, não houve canto em que não houve guerra. Portanto, destruiu-se, na verdade, quando falamos Angola esteve em guerra, estamos a falar que Angola foi devastada na questão da paternidade, de lar, de família. E atenção Portanto, que essas guerras que destaca aqui não são tudo, porque Angola teve mais. luta desde 1482, cerca de 520 anos. Portanto, obrigado. Quando hoje estamos a falar do Dia do Pai e olhar para esse angolano, eu vi, com todas as dificuldades, com essas dificuldades todas, que o pai foi guerrilheiro e ele hoje é guarda da empresa que vendeu arma ao pai, e ele está ali, seco desde manhã. Quantas vezes vimos guardas sentados nas lojas aqui até... Bem, aquele é o pai. O pai não é só o doutor. O pai é a maioria do cidadão que nós vemos ali a andar ressacado, a apanhar chuvada. Portanto, nosso país tem que ter consciência da ausência de paternidade. No sentido geral, em Angola, no sentido geral, e eu me incluo, o exercício de paternidade em Angola, a funcionar como tal família, deve ser apenas 2,5%. Por quê? E se quisermos... Uma escala de 10? Não. E o pior não é isso. As instituições do governo, que deviam, no meu ponto, ter esse tipo de consciência, o têm ao contrário. Porque quando o próprio governo adota projetos que vão dar certificado de pobreza à família angolana, isso sinceramente anula toda uma consciência de erguermos famílias. Você não pode dar, enquanto governo... Sim. O problema da luta contra a pobreza, esse projeto de luta contra a pobreza, tem famílias que são qualificadas como pobres pelo próprio sistema do nosso governo, e depois ele dá o certificado de pobre para começar a receber doação. E essa pessoa que não dá certificado de pobre tem terra, tem língua própria, é ser humano, vive num país independente, num país que tem petróleo, que tem tudo, e esse mesmo governo que está a dar certificado de pobreza. Portanto, há uma grande distorção de consciência. Deixa-me só voltar aqui o Isidro. Depois de ouvir o desabafo do Dr. Inguche, eu penso que, afinal, há certificado de pobreza que dão aos angolanos. Mas acaba de sair aqui um jovem que fez parte de um arrumbo do erário público, com aquilo que é chamado do Fundo Soberano, que é o Fundo do Povo. Ele saiu daqui e foi embora já foi liberto, esteve preso, e este não saiu daqui como pobre. Saiu daqui como milionário. Eu não sei. Bom, sabe porquê? Porque se ele antes, até a altura que esteve preso, era tido como criminoso, porque o crime afinal não compensa, hoje eu acabo de ver que o crime para ele compensou. Porque a história aqui, à volta do que está nas redes sociais, é que o fundo pelo qual ele toca para multiplicar lá fora eram 5 bilhões. Não é? 5 bilhões. E ele, Angola, hoje recebe menos 3 mil milhões e 500 de dólares, sim, ou de euros. De dólares. De dólares. Porque eu tive acesso são dólares. Angola faz-lhe passar a mão, Angola não, um amigo, 5 bilhões e ele devolve 3 bilhões e 200. Ele saiu daqui rico. Quando nós, os próprios da terra, os donos do Fundo Soberano, segundo o Tony Inguche, temos direito a certificado de pobreza. O que é que lhe veio na cabeça? Me veio na cabeça, primariamente, boa noite. Antes de mais, eu queria expressar os meus sentimentos, né, e mandar vibrações positivas à África, porque esse está a ser um ano bastante difícil para os africanos. Gana agora um acidente que matou 60 pessoas, de 2 autocarros que colidiram. Temos Beira, que foi totalmente devastada pelas chuvas. Nós temos também aqui em Angola desabamento de homens que morreram no interior de minas que desabaram. Está a ser um ano terrível, desde a Etiópia, desde a queda do Boeing. Então está a ser um ano terrível para a África. Eu acho que é tempo
de nós começarmos a tomar consciência. Eu acho que essas todas as calamidades não aparecem por engano nas nossas vidas. Elas aparecem em determinado momento para nos fazer tomar consciência de nós próprios, de nós lembrarmos da necessidade de nós lutarmos pelas nossas famílias, de reconstruirmos as nossas comunidades. No fim de tudo, é um desastre que vem aí, mas que está repleto de lições para nós enquanto povo africano. Estamos muito desunidos. É mais fácil as pessoas prestarem atenção a desastres que acontecem além fronteiras, no estrangeiro, principalmente nos europeus, porque nós temos aquilo que são chamados os traumas do colonialismo, o orgulho no colonialismo. É mais fácil expressarmos a dor de um acidente que acontece em França, que acontece em Portugal, que acontece nos países francófonos. Então é muito complicado falarmos disso. Eu creio que existe toda uma necessidade. Nós começamos a olhar a esses desastres todos como pontos de resiliência, para nós criarmos aquilo que o Kota Toningush aqui define como consciência cultural, e a cultura de consciência também, porque nós continuamos presos em traumas. Então, falar novamente da situação do jovem que acabou por ser liberto, que é o Bastos, conforme é dito, isso para nós nos faz levantar sérias questões com relação a essa luta contra a impunidade e esse combate à corrupção. Porque nós vemos aqui um caso simples de que, no fim do dia, a impunidade prevalece. É criminoso ou não? As perguntas estão simples. É criminoso ou não? Foi liberto em que circunstâncias? Eu acho que se deve todo um aparato de esclarecimentos públicos para que nós tenhamos a percepção do problema. Mas, para já, o governo já está mal na imagem que tenta passar nesse combate à corrupção. É necessário que nós falemos sobre isso. Hoje em dia também, no dia de hoje propriamente, celebra-se muita coisa. Está-se a falar hoje que é o dia da libertação da África Austral. É de nós lembrarmos que libertação é um processo. E também de nós olharmos qual é o estado dos países que foram libertados do tal apartheid. Qual é o estado dos países? Tivemos uma espécie de golpe leve aqui no Zimbábue. Nós temos uma desorganização generalizada. Angola, falou-se em 20 milhões de pobres. Nós temos um país que está aos rachos. Nós tivemos um rombo de 5 mil milhões de dólares, que foram recuperados 3 mil milhões de dólares, que não é um esclarecimento. O combate à corrupção foi assumido como um combate público. Nós devemos estar informados de tudo o que se passa nos meandros dessa operação que se pretende fazer o resgate dos valores. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção é que não existe uma libertação da África Austral e não se constrói uma história com propaganda. O nosso problema é que nós estamos a misturar a história do MPLA, que o MPLA cria a história da propaganda, com a história de Angola. O que é a batalha? Nós temos que perguntar a nós mesmos o que é a Batalha do Cuito Cuanavale. Qual era o objetivo da batalha? Segundo consta, o objetivo era tomar a cidade-estado da UNITA. Mas o MPLA foi empurrado para o Cuito Cuanavale, onde se debateram, mas nunca chegaram à UNITA. Qual é a libertação? É preciso que haja lisura na história. Estamos a falar da história de Angola. Mas não, nós desconhecemos que o que aconteceu aqui em Angola e na maior parte da África no pós-colonialismo é que países africanos foram transformados em palcos de Guerra Fria. Não foram africanos a lutar contra africanos. Foram ideologias que foram semeadas aqui em África, no qual foram adotados por grupos diferentes e houve esse embate que resultou nesses confrontos. Foram instrumentais. É por isso que eu digo sempre. O opressor já controla o oprimido e já constrói a sua ideia de libertação e liberdade. O que nós temos aqui é essa narrativa. Porque, até agora, o poder, as políticas que nós usamos, não nos dizem respeito. Não nos dizem respeito. O que é que nós somos, na verdade? O que é que se libertou da África? O que é que se libertou para nós? Qual é o valor realmente histórico dessa batalha? Será que ela se apresenta dentro da nossa forma de viver hoje, Kota Tony? Será que se apresenta? Será que a liberdade é um projeto? A libertação de um povo é um projeto. O que eu quero aqui chamar a atenção é que envolvidos, são 30 anos, certo? São 30 anos. De quê? Do Cuito Cuanavale. São 89. São 30 anos. 30 anos da libertação. 31 anos da libertação do Cuito Cuanavale. O que é que nós temos hoje em termos de país? Nós temos uma elite que se enriqueceu selvagemmente e que nós, se formos olhar diretamente para a história, nós vamos encontrar que há uma instrumentalização,
há uma transformação de propaganda. Nós não temos história de Angola, nós temos propaganda. É necessário que se reponha a legalidade histórica. O que é que nós temos cá? O poder tradicional está enfraquecido. O poder tradicional foi usurpado. As pessoas que deviam ser agentes principais na ideia de estabelecimento de uma identidade que realmente nos representasse enquanto povo Angola são os sobas que estão corrompidos, que hoje usam fatos de marinheiros. São esses sobas hoje que aparecem em listas fantasmas de sobas fantasmas. São sobas com nomes portugueses. José Viegas, soba da Kibala ou do Kwanza Sul. O que é que nós estamos a ter aqui? Nós temos... Eu não sei o que é que nós vamos festejar, mas seguramente nós não vamos festejar a libertação da África Austral. Não, a África não está liberta. Mas, Dr. Ingushi, ainda sobre o jovem, você diz-nos, você que traz essa informação, de que o Estado está a dar um certificado de pobreza. Sim. Quando o tal Bastos está daqui com 8 bilhões de dólares, até porque o dinheiro cresceu, não é? Aquilo foi um dinheiro que depois foi aplicado, cresceu, e agora, segundo tive a oportunidade de ler, ele próprio fica com 8 bilhões e meio. Como é que fica isso? Só rapidamente. Há um sistema que os africanos nunca deram conta, que é a mentalidade escravocrata que se originou... Pode falar um pouco mais alto, a mentalidade escravocrata que se originou no pós-colonialismo. Nós temos aqui uma mentalidade no qual, antigamente, o próprio burguês, o branco, o senhor do império, ele usava aqui os africanos como mão de obra e toda a riqueza que era acumulada ia para a coroa portuguesa. Hoje nós temos o mesmo movimento. Os nossos dirigentes também rapam o dinheiro todo daqui, também levam nos países que eles colonizaram. Não, mas isso de levar já era passado. O tal de... como é que ele se chama? O Bastos. Deixaram de levar. Sim, não, deixaram de levar porque o dinheiro já está lá do outro lado. Mas, atenção. Claro, nós permitimos que ele fosse embora, ele saiu. Tem uma pessoa que uma coisa é colonialismo, sim, não é? Sim. Uma coisa é uma independência que quase permite um neocolonialismo. Ali o gatuno passa de passaporte diplomático. Pois. Nesses casos. Aliás, o crime o crime aqui compensa. Agora, o crime compensou para ele. Sim, mas é preciso. Eu quero refasear aqui as palavras do meu irmão Isidro sobre as calamidades que vão se passar em África. E eu não gosto muito de falar nesses debates sobre aquilo que eu já fiz, porque, embora eu tenha feito para essa causa, eu lancei um livro, Mahamba. Isso que ele estava a dizer, a reação da ecologia contra a ingratidão nossa. Nós estamos a ser ingratos com a terra, estamos a ser ingratos com a nossa cultura, e a terra reage. Isso eu escrevi nesse livro Mahamba. E os mais velhos que ele diz que são sobas, estão a usar fatos, não sei o quê. Isidro, esses mais velhos são muito inteligentes. Vou lhe dizer uma coisa. Felizmente, eu ando quase que todos os municípios. Falo, há dias falei com a Sua Majestade de Rengola Quiluange, vou me encontrar com ele agora. Quer dizer, estes mais velhos sabem mentir quando querem mentir. Em Tchoca, um provérbio que diz: "Mukwenu makunga kukusanika e na mulher como kumbulula." Ou seja, se o outro finge chamar-te, você finge lhe responder. Eles põem aquele fato para enganar o governo. Quando eles tiram aquele fato e falam terra a terra, você sente que eles sabem tudo o que está se passando. A questão é, já nós fomos lá saber realmente, nós temos que sair da cidade. Porque os problemas são muitos, mas as soluções também estão conosco. O nosso tempo tem que ser direcionado para as soluções que já identificamos, para a aplicação das soluções. Esses mais velhos, eu concordo consigo, quando o partido lhes chama, eles põem chapéu de partido, põem aquele fato de participar e vão lá, fazem aquelas teorias que o governo quer ouvir. Mas quando você vai lá ter como filho da terra, vai lá com aquela humildade e diz: quero falar. Aquilo que nós chamamos em choque, Chisemuka. Eles dizem: esse não vai falar das coisas do governo, vai falar das coisas do Chisemuka. Quando você vai no Angola, Quiluange, Mukulu Angola, quando você vai em Kawewe, eles te preparam e te contam. Eles sabem o que o Papa tem na manga contra a África ou a favor da África. O que é a humanidade, eles sabem disso tudo. Mas nós não vamos ter esse conhecimento na escola, nem no Parlamento. Eles não nos vão dar esse conhecimento. Nós temos que ir lá, como manda a lei. E eles andam à nossa espera, lhe garanto mesmo.
Portanto, esses mais velhos até sabem dessas calamidades que estão a chegar, porque estava já escrito, e não é no livro do abecedário europeu. Por isso... Não, já agora, Gucci, então nós também queremos ir lá. Sim, e aqui... É possível? Aqui, muito possível. Você pode levar-nos até lá? Com todo prazer. Eu, depois daquele encontro que tive cá, Semana passada. quando o Isidro quando nos contactamos para fazermos alguma coisa por nós e por África, nós tivemos uma reunião em off, e eu disse: Isidro, eu tenho a felicidade de quando eu lutei para chegar até a SADC, não era para falar na consciência e nos papéis, era para falar com os chefes de Estados, mas no meu espírito era para falar com os filhos dos nossos antepassados. E quando cheguei lá, congreguei esforços de vários países e cantamos Mahamba. E aquela sala vibrou. Eu estava a falar não com o chefe de Estado, estava a falar com quem eles sabem que eu sei que estava a falar. E nós passamos a ter aquilo que se chama declaração oficial, que é para justificar as instituições, que você sabe muito das instituições. E os reis, nossos reis, conhecem a questão da ecologia que está-se a revoltar quando lançamos o projeto Imoche, a África tem que se unir para fazer alguma coisa, para não ter calamidades, está aqui. E o próximo ano ainda será pior, porque a previsão até nem era 2019, nas contas dos mais velhos, era 2020. Agora... Havia mais pressa. Sim. E se nós não formos de encontro, e hoje já não é mais segredo, se não formos de encontro a esses mais velhos, se nós não exaltarmos as nossas vozes, porque ninguém comprou oxigênio de casa para respirar. Ninguém foi na loja comprar oxigênio. Ninguém comprou sangue para se injetar. O ar que respiramos, o sangue que está a circular, não é de nenhum governo. Se é do governo, é o governo do Criador. E nenhum Deus vai te atender se você primeiro ultrapassar aquele que ele fez para te fazer. Deus não gosta de caminhos curtos. Shortcut no telefone. Com ele, queres falar com Deus, vai falar primeiro com teu avô. Do teu avô, ele vai te dizer qual é o caminho para chegar a Deus. Deus é uma pessoa muito ocupada, não fala com netos ingratos. Estamos a ser ingratos. Portanto, queremos que Deus nos ajude, vamos falar com os nossos avós. Eu falei com Sua Majestade Rengola Quilões, 44º, ele vai receber-me porque eu falei em mim, e ele vai se deslocar 400 e tais quilômetros de Muculo, Angola, para vir a Malange, e eu convido, com todo o respeito, Miguel, toda a juventude que estiver interessada, o Rengola Quilões, o dono, o patriarca que conhece o que é Kawewe, que conhece o que foi combinado e que sabe, que fala também com o governo, vai poder nos receber no dia 10 de abril, e depois podemos preparar uma grande, chama-se expedição, para o local onde está o túmulo do Rengola Quilões. Portanto, a Terra, sim senhora, está a nos mandar sinais, concordo muito bem com o Isidro, e se estamos a achar que os governos não fazem o suficiente, então prestemos atenção à Terra. Eu estive no Mochico com 8 países da SADC, e aquilo que está a acontecer em Moçambique, uma das nossas ativistas do Imoche é de Moçambique, nós discutimos sobre essas coisas todas. Quando se fala Moçambique, a gente pensa que é longe. Mas se você vai, por exemplo, ao Mochico e vê o rio Zambeze, que desagua exatamente na beira, onde está a se passar tudo isso, você sente que aquilo está a se passar contigo próprio. Isso está a se passar em Angola. Aquelas calamidades estão a se passar em nós. E é uma revolta da terra pela ingratidão que nós temos. Portanto, consultas, sim, mas não é mais nos livros, porque nós sabemos ler, sabemos escrever, inclusive conhecemos a história mundial e estamos frustrados com ela. Por quê? Porque é mentira, a história mundial é falsa. Foi feita por interesses políticos. Toda a história que estamos a ler é falsa. E não se mente só ao negro, mente-se ao branco, ao hindu, por interesses políticos. A história, há um livro que Deus escreveu e que nós todos podemos ler. E não é a Bíblia. Porque quando você fala da Bíblia, pensa que é o único livro dessa dimensão. Os chineses não leem Bíblia. Os outros povos... Bíblia é para onde o cristianismo andou. Nem sequer Jesus Cristo criou a Bíblia. Ele nunca escreveu Bíblia. Jesus que tinha a consciência que o Isidro tem. De homem para homem. Era Ubuntu. É a consciência humana, o respeito à terra. É isso que é Jesus Cristo. Cristianismo é outra coisa. Não foi ele que inventou. Por isso, o livro que Deus escreveu é a terra. E a letra é tudo que na terra tem. Os rios, os desertos, as árvores, os ventos. É a letra que devemos ler. E nós bebemos todos os dias o que vivemos, o que respiramos, quem nos dá não é o governo nem a universidade. É a terra, é o ar. É ali onde está a informação. Por isso, sim, meus irmãos,
sou artista, sou cantor, sou professor, sou pai, sou consciente. Não é coisa de um profeta ou coisa parecida, não. É simplesmente uma realidade, chama-se cultura de consciência. Nós temos que consultar o mais velho, Vula Dalamana Kabombo, que fala com Iquiqui, fala com Watisenge, que fala com o mais velho Baiaca, e temos que falar com ele com respeito acadêmico do Mukanda, não respeito acadêmico da universidade atual. Depois de termos essa noção, podemos usar outra vez a universidade escrita para transmitirmos o nosso recado. Sim, senhor. Isidro, o que é que faz com que os angolanos mais novos, estes que estão no poder, tenham resistência para procurar os mais velhos que o Toninho está aqui a frisar? É o projeto colonial. Certo. O projeto colonial. Vamos falar um bocadinho mais alto. O que nós estamos a viver hoje é o projeto colonial. Esses estados, essas leis, o Estado que nós vivemos hoje é um Estado de matriz colonial, ou seja, ele foi conservado com todos os seus problemas e com toda a sua sistematização. O que nós vemos que acontece, por exemplo, com a violência policial contra as populações é a expressão do cipaio. A consciência do cipaio foi conservada. Foi conservada a consciência do cipaio. Então nós vemos essas agressões todas. As últimas que resultaram na morte da Juliana Cafrique, que nós falamos cá. Mas nada disso é novo. Isso começa com a salvaguarda das metrópoles, onde estava a burguesia e precisava de ser protegida, criou-se o cipaio e depois das independências dá-se continuidade. O cipaio de ontem é o polícia hoje. Não vamos falar que todo polícia é mau, mas o polícia é definido por uma espécie de consciência que faz com que ele reaja. E essa consciência... O cipaio não é só polícia hoje, só para... Até chegou a ser ministro o cipaio ontem. Sim, já temos ministros que foram cipaios e que estão a chicotear-nos e foram nos chicoteando. Isso mesmo. Há, por exemplo, um caso aqui de um embaixador que esteve em Portugal e que mandou açoitar os angolanos no passado, né? Não faz 30 anos, aconteceu. Mas a verdade é que nós estamos aqui deste ponto de encontro hoje, dia 23 de março de 2019, o dia em que terminou a Batalha do Cuito com a Naval. Existem dois jeitos de ouvir rádio. Ganha 30 mil, vive nos anos 2003, que trabalha na cidade. E vem aí um iluminado do diretor e diz assim, não, para a vaga tem que dar 30 mil quadros. Angola. Aproveitar esses 30 mil quadros. O pai vai estar a trabalhar para guardar os 30 mil, ou vai saber o que para ter. Luanda. Quem são realmente as pessoas que trabalham que estão ensinando as nossas crianças? O mundo mudou. Não existe para a escola levar aqui, mas vamos. Não. Angola. Rádio MFM. Luanda. Aquilo não tem estrada. Hoje, as mulheres devem apanhar a educação, porque são elas as responsáveis do lar. O problema da leitura é conjuntural e transversal. Os mais velhos também não documentaram as coisas. Existem teimosos em Angola. Existem dois jeitos de ouvir rádio. Teimoso? Teimosos. Tá bem, vamos fechar o ciclo. 91.7. Os jovens não vão conseguir ter um agregado daquilo que foi do passado. A mãe que não tem educação é que vai produzir para a sociedade. Nada. Meus senhores, o que está a acontecer aqui mais velhos que começaram é uma a estar conversa 24 transparente anos, e importante mas para tu todos vais falar nós. com ele, cota ou Não se estamos a fulano convidar as precisa de pessoas uma ajuda para vir ele. brincar, Não, tu tens que é para ver conversar. quê? Existem Mas com respeito à nação e às pessoas que Tu tens regem que este país. fazer outra coisa, tens Tristes que ver estamos. quê? É um sério? Tal baixo sai daqui. Os mais velhos estão a dizer isso. Levou dinheiro Às e vezes nós é não. melhor só conhecer o escritor Pobres. pela obra do que pessoalmente. E alguns só querem escrever para ficar famoso. Não somos diferentes. As outras que são todas iguais. E aqui estamos nós, quando são 19 e 18 minutos, estamos hoje em trio, neste caso, o Isidro Fortunato, e está aqui o Toninho Guxa, que efetivamente já aceitou esta nossa ida também a Malange, para encontrarmos o mais velho, o Mukula Angola, não é? Quem tem que aceitar, Miguel, não sou eu. O Miguel é que tem que aceitar.
Eu já aceitei. Então, eu pedi autorização e você aceitou. Veja que do Mukulu, Angola, a Malange, são mais de 400 quilômetros e praticamente uma estrada que já não existe. A única vez que eu lá fui foi em 2016, com o apoio das Forças Armadas, o caminhão, aquele Ural, com tropa, mas a cortar, tem um filme que está documentado, está no YouTube. Tem um filme da sua ida até... Sim. Okay. A cortar caminho para chegar lá. Agora... Por quê? Então, mas espera aí, não, amigo, deixa aqui refletir. Então, se o nosso país é rico em petróleo e a estrada é feita com petróleo, aliás, os resíduos do petróleo, como é que não há estradas? Portanto, aquilo é uma localidade do município de Marimba. Nós fomos até Malange, depois fomos até Marimba, pernoitamos, de Marimba é que partimos. Partimos às 8, só chegamos lá às 17. Isso era para dizer que o mais velho, a nosso pedido, ele está lá em Mukulu, Angola nesse momento, vai deslocar-se a Malange só para ouvir a preocupação da juventude de Angola. Hoje a juventude de Angola está formada academicamente, somos advogados, somos pais, mas essa formação não está a ser suficiente para a nossa liberdade. Sim, essa formação não nos diz nada de quem nós somos. Nos faz parecer que somos um povo que depois de lutarmos com o colono, tivemos que pedir ajuda de búlgaros, cubanos, russos, com todo o respeito, atenção, ninguém está a pejorar isso, só que depois saíram os cubanos, vieram israelitas, vieram russos, etc, etc. Depois fomos pedir dinheiro na China, não é? Fomos pedir dinheiro na China, o dinheiro veio, nós, os angolanos, roubamos o dinheiro, é assim que é a história da Angola, nós, angolanos, roubamos o dinheiro e agora nós, angolanos, fomos chamar americanos para nos ajudar a vir encontrar dinheiro. Em resumo, nós, angolanos... Antes do resumo, também é importante dizer que esse dinheiro que se foi pedir à China, que é um dinheiro público, todo mundo tomou conhecimento, foi através de um Sampá que hoje traiu o partido chinês e tem prisão perpétua. Está a entender? Bom, isso está escrito. Você vai a Google e põe Sampá e vai ler que o tal Sampá, que é dono dessas empresas que estão aqui a fazer prédios, ficou preso na China por causa do dinheiro que pediu, que canalizou para Angola. Esse dinheiro desapareceu. Então, o resumo da história de Angola se analisa. E, no entanto, dão-nos o certificado de pobreza. Mas é que estou a dizer. Então, o resumo da história de Angola. Nós somos guerrilheiros, porque sim, senhor, fomos das FAPLA, fomos da FALA, fomos da ULA, combatemos, nos matamos, e depois ficamos gatunos, porque roubamos o dinheiro que veio da China, e agora, quer dizer, é uma história que não traz a dignidade que eu quero transmitir para o meu filho. Pois, mas interessa alguma coisa a gente roubar muito dinheiro e não ter estradas, não ter escola? Interessa isso? Não, é que essa história sim, é uma imposição de descrédito ao angolano, uma história fácil. Nós não roubamos dinheiro nenhum. Não é o angolano que roubou dinheiro. O angolano não é pobre. Não é. Isso a verdade é essa, vou te falar a verdade. O angolano não roubou dinheiro, o angolano não é pobre e a história que estamos a consumir não é nossa. Está nos ser injetado uma simulação. Mas o angolano tem que perceber a diferença entre dizer angolano e Angola. Quando você está a dizer eu sou angolano, você está a dizer eu sou colonizado. Não é Angola. Quando você diz eu sou Angola, você está batendo na mesa com dignidade. Porque é isso que tu és. Essa terra é Angola. E sempre foi Angola. Angola quer dizer Ana Angola. Filhos de Angola. Ana Angola. Filhos de Angola. E quando digo filhos de Angola, estou a dizer povos de Angola. E o que são povos de Angola? São os chocos, os bacongos, todos esses reinos são Angola. Esses mais velhos. Antes das línguas que se falam cá em Angola, Chokwe, Umbundo, Kikongo, Kwanyama, não se falava-se uma língua chamada Urundu. Uma única língua que vieram de lá de longe. Todos eles falavam essa língua. E Angola, Quilões, Sakuyema e Kelema sentaram com outros mais velhos, definiram o que é que vai ser esse povo. Ser Angola não é um território geográfico, é uma cultura de cidadania.
É ali onde linhagens, você vai nesse lado, você vai naquele lado, e aqueles soberanos que foram dos outros lados tornaram-se os reis que depois da sua cultura praticada criaram as línguas que se falam hoje. Mas todos eles reportam um ao outro. Sabem que Mukulu Angola, aliás, as capitais eram móveis, nesse momento a capital do Ndongo é Mukulu Angola, mas sabem, por exemplo, o Bailundo reportava o Punguandongo. O Punguandongo... Quando cheguei em Marimba, o administrador da Marimba me disse assim: o Angola Quiluães não passava pela Marimba, nunca. Antes chegamos ao mais velho Angola Quiluães. Angola Quiluães, quando viesse das digressões dele... Olha, se nós angolanos tivéssemos noção do que aquele mais velho fez por nós angolanos, Angola Quiluães, o que fez por essa Angola, por este sangue... Explica-nos então. Quando disseram Angola Quiluães nunca passou por Marimba, eu não percebi, ele explicou-me porquê. Mas depois, quando cheguei no mais velho, Sua Majestade Vula Dalamana Cabombo, que é o Angola Quiluães 44º, quando você entra naquele território, oh meu Deus, você tem para já é a zona mais sagrada da África subsaariana. Você sente. Eu, quando lá cheguei, vi paisagens bonitas, montanhas com árvores bonitas. A sensação é pensar que aquilo é um castelo onde você pode ir lá fazer a sua casa bonita e ver em paz. Cada montanha daquelas que você vê, com aquela beleza toda, cada montanha é túmulo de um rei. Os reis todos do reino do Ndongo, aqueles que foram entronizados, e o processo da entronização são coisas magníficas. O rei atual tem na sua mão pulseira de cada um daqueles. E a passação de pasta de um rei para o outro é que este rei que vai receber a pulseira do anterior, ele agarra a mão do rei já sem vida, e a pulseira sai da mão do sem vida para o com vida. Portanto, e aquela pulseira é uma constituição, não é apenas uma pulseira. Processou-se durante anos. Deixou juramentos e lições e ligações. Não há nada. Angola Quiluães deixou uma chama acesa até hoje, está lá. Eu vi com os meus olhos. Eu vi a espada que Angola Quiluães lutou com ela. Quando eu sentei e perguntei esse processo todo, o mais velho me explicou também que Angola Quiluães nunca passava Marimba. Ninguém me disse porquê. Quando voltei a pesquisar, fiquei a saber que o irmão mais velho do Angola Quiluães é o que tinha ficado em Marimba. E Angola Quiluães não ficado pode... como? Eles vieram, eram grupos, eles instalou-se naquele território. Okay. E o Angola Quiluães continuou. Então, aquele território do irmão mais velho do Angola Quiluães. O Angola Quiluães, quando viesse, por exemplo, para ir para outras regiões, ele, ao passar no território do irmão, não podia passar como rei. Tinha que despir-se do poder real, para poder não poder entrar em casa do irmão dele mais velho como rei. E como ele estava em guerra constante, ele viveu a maior guerra de Angola, ele não podia ousar a despir-se para ir visitar o mais velho, porque podia ser aí atingido. Então ele sacrificou nunca visitar o irmão enquanto esteve em guerra, porque não podia tirar os escudos. Agora, o que são os escudos? É preciso perceber isso. Portanto, não sei se muitos irmãos aqui sabiam que a rainha Gingambane sabia ler e escrever português. Não sei se muitos irmãos sabiam que o Angola Quiluães houve uma tentativa de batizar Angola Quiluães, até lhe deram o nome de Dom Silvestre e ele negou. E eu, felizmente, peguei a certidão de nascimento do Angola Quiluães que ele negou em minhas mãos. É aqui em Mufuca, no Uís, em Quitesh. Está lá. O livro que foi dado a um Bandi Angola, na Etiópia. Bandi Angola foi à Etiópia, no convite do encontro de reis, onde lá lhe foi dado o livro da história de Angola, que de regresso é convidado pelo rei Dom Afonso para combater rei do Congo, para combater uns monstros que lá haviam, e ele vence e o rei lhe dá a Sara, que é a filha dele, para casar. E a Sara vem com um coletivo desse reino, que hoje são os povos que vivem aqui embaixo. Palavras do Dom Salvador, o príncipe daqui embaixo. Portanto, Antônio. E ele segue até até Mufuca, onde se instala com a sua irmã, Gingambane, que são perseguidos, e que depois ele, em vez de vir aqui para Kazanga, que é a ilha de Luanda, ele prefere ficar irmã da irmã Gingambane, que depois é perseguida e volta para Mukulu, Angola. Portanto, pode-me dar mais ou menos esses elementos todos não estão escritos como tal,
e estão bem recolhidos. O que é que se passa na nossa consciência? Vou lhe explicar, é aquela preocupação que eu tenho notado aqui. Nós pegamos muito tempo a tentar perceber aquilo que foi escrito. Imagina que usamos esse tempo para entender aquilo que realmente aconteceu. A nossa atitude seria totalmente diferente. Cultura de consciência é para produzir consciência de atitude, quer dizer, ter atitude é o que é o gesto que vai resolver tudo. Ele, o Isidro, pode ter toda a razão. Mas em cima da razão dele, ele me dá uma chapada. Naquele momento ele perde a razão. A atitude dele lhe fez perder a razão. Nós temos que ganhar essa causa na atitude, não na discussão. Que atitude é que estamos a ter? É isso que conta. Conhecimento, muito conhecimento, sem atitude, é como dinheiro sem cultura. O Domingos, a semana passada, disse que Angola, ou a semana passada, que Angola não começou apenas em 1482. Não. Angola, esse termo Angola é um povo nobre, povo divino, povo profeta. Nós, os Angola, fomos os primeiros, antes de termos o contato antes do português chegar aqui. E vai ver que quem chegou aqui não foi bem um português. Quem fez a expansão para que o português tomasse lugar aqui. Esse território foi uma oferta que a Conferência de Berlim doou a Portugal. Que Portugal nem sequer tem populares para poder ocupar esse território. Então, Portugal não tem população para ocupar nem sequer um Chico. Como é que vai ocupar Angola? Devem ter 8 milhões de pessoas. Como é que ficou no Brasil? Portanto, e hoje, 8 milhões, entre 8 e 12, hoje. Ver que há uma conferência que arruma toda uma estratégia de ocupação e que acaba nisso que estamos a falar agora, no Bastos. Isso não é uma sequência de acontecimentos, mas eu preferia não perder tempo. Porque, eu queria dizer quem são os Angola, que somos nós. Portanto, quando nós chegamos ao Mediterrâneo, que é onde o rio Nilo entra no Mar Vermelho, você sabia que essa região que se chama agora Congo, aqui no Katanga, que é próximo do Mochico, no lago Tanganyika, aquilo tudo chamava-se Tanganyika. Era a região do Tanganyika, não era a República do Congo, era Tanganyika. O que quer dizer Tanganyika? Tanganyika quer dizer Tangwa-Nika. Tangwa é tempo, é sol. Nas línguas Urundu, que depois se veicularam para ser Kikongo, Chokwe, e encontra essas semelhanças por causa disso, porque elas todas vêm de uma língua matriz. Se você for em Kikongo, Tangwa é tempo, ou é sol. Em Chokwe, Tangwa é sol. Nika é produzir, é mexer. Tangwa-Nika, que é o maior lago, o mais longo do planeta Terra, quando o sol nascesse e os ventos, o sol parecia estar a tremer. Os nossos antepassados, que são de lá, já chamavam o nascer do sol de Tangwa-Nika. Portanto, havia pessoas que faziam leituras dos nossos soberanos, faziam leitura daquilo astrológicas, que depois orientavam como é que os povos têm que andar. O rio Nilo nasce em Tangwa-Nika, que hoje é Lago Tanganyika, e sobe até a Egito, em Alexandria. Quando o rio Nilo chega até Alexandria, não havia deserto do Saara, era tudo floresta. Os nossos antepassados viveram e fizeram pasto nesse percurso. Foi assim que chegou até lá, no Egito. Onde já havia povos no outro lado, a terra separou-se. E houve povos que foram com a terra para lá. O primeiro mercado internacional de produtos, de feira, desenvolveu-se no Mediterrâneo. Não é? E nós fomos também para a Europa antes do europeu chegar cá. O processo do tempo... Os africanos? Sim. Foram para a Europa primeiro? Sim. Os mouros africanos. Os mouros, sim. Estavam ali perto. Por isso, essas informações dos embates que lá houve, científicos, diplomáticos, políticos, culturais, que houve, o Dom Alexandre, o grande, o romano, o grande César, grande... esqueci o nome, passa-me o nome. Então, César mesmo. A Europa também investiu muito em pesquisadores. A Rainha Isabel, o Papa, o Vaticano, eles mandavam professores, eles traziam notícias. Lá onde fomos, encontramos uma gente muito alegre, que tem uma cor, que veste assim a cor, não sei aquilo. Não sei. Por que você pensa que hoje, para você fazer negócio com o europeu, te obrigam quase a vestir preto e branco? Para você apagar as suas ondulações de cores, porque nós vestimos de cor, a nossa felicidade está na cor. Quando dizem que o business you have to wear black and white, você praticamente está a ser uniformizado a pensar como eles querem que você pense. E são códigos. Nós somos coloridos, nós somos gente alegre. Então, as informações que esses pesquisadores levaram
Eles levaram os seus reis estruturaram como elaborar programas, como elaborar o colonialismo, como elaborar as independências, como elaborar os partidos políticos. Tudo isso. Agora, desculpe só, por que os nossos governos não financiam os investigadores? Porque ainda não temos governos totalmente livres do colonialismo, aquilo que eu estava a dizer. E é isso que tem que ser a nossa ação. É libertar os nossos irmãos governantes. Um homem que está no governo hoje, não é que ele não tenha vontade de libertar o seu povo. Aliás, o que ele levou a ser governante é a vontade de libertar, mas chegou lá e ficou preso. Tem consciência? Tem. Há uma consciência. Não há, eu já disse isso mas mais passado. Mas o que é consciência nesse caso? Consciência é o sangue de quem tu pertences. Mas as pessoas estão aí que você acha que... Nós, não sei, Isidro, estamos a viver um distanciamento tal da nossa ancestralidade que se nota que isso é próprio de quem efetivamente está a governar. Quer dizer, não temos contacto com a nossa ancestralidade. Como é que ele tem consciência? Mas é propositado. Mas eu pergunto, tem consciência? Tem consciência disso. Mas acho que é muito necessário que nós falemos, né? Algo que é bastante necessário, é que esse afastamento é propositado. E todo líder africano que tomou consciência foi assassinado. No pós-colonialismo, né? Há um espaço em África que está em branco, que é um assassinato sistemático da ideia pan-africanista. Para um Lumumba, para um Thomas Sankara, eles nunca foram marxistas, nunca foram comunistas. Eles eram pan-africanistas que adotaram a sua luta de acordo aos desafios do tempo em que eles entenderam a necessidade de se libertarem. Mas passaram nos nossos manuais de história como marxistas e comunistas. Sim, essas nomenclaturas são centros de poder, são paradigmas de poder europeus. São ideologias que representam estruturas de poder. O Kota Toningush aqui fez uma abordagem que é muito real, que nós precisamos de falar sobre isso. Se o Egito, o Kemet, foi a grande civilização africana, nós não temos controle sobre a civilização kemética. Quem está, os arqueólogos que se encontram lá a escavar até hoje as pirâmides, os sarcófagos dos nossos faraós, não são africanos. O próprio Vaticano tem muita documentação que tira do Egito. Cada túmulo de faraó, isso foi uma informação que eu tive acesso, cada túmulo de um faraó é controlado por um país. O Japão está lá, a Alemanha está lá, a Inglaterra está lá. Nós não temos controle sobre isso. O próprio Hitler, para entender a ideia de dominação de Hitler tem uma grande equipa que estava voltada para o Egito. Eles tentam entender a ordem do mundo para eles poderem nos dominar. Essa é a real realidade. Essa gente conhece os códigos e eles nos manipulam através dos códigos que alteram as nossas frequências e as ordens espirituais das coisas. Por isso é que nós não nos reconhecemos uns nos outros. Um fator de unidade que é preciso que nós discutamos todos os dias é a razão daquilo que chamam de direitos humanos. Os direitos humanos são uma armadilha, por exemplo. É preciso que nós tenhamos sabedoria para olhar para dentro das estruturas dos direitos humanos. Direitos humanos é a estrutura que impede a unidade cultural entre os africanos. Porque eu, quando te falo que você tem direito de ser o que você quiser, nós no nosso meio temos testemunhas de Jeová, temos pessoas evangélicas, tudo isso representam culturas que existem dentro de uma ideia monocultural no final do dia de dominação, porque todas essas religiões têm origem comum, tirando o islamismo, mas tirando o islamismo, o cristianismo e todas essas denominações que aparecem são uma ideia de monocultura, mas elas simplesmente se fragmentam dentro da nossa realidade social africana com o objetivo de nos dividir. Nós nunca vamos atingir a igualdade enquanto nós defendermos que cada um tem a sua liberdade. A liberdade individual determina a separação dos povos. Nós temos que olhar para a história e entender porque é que os chineses professaram a revolução cultural chinesa, porque eles precisavam de ter um ideal comum, eles precisavam de estar unidos. Então eles fragmentaram toda a ideia de desunião e conseguiram impedir o avanço cultural, porque o que nós estamos a ver aqui tudo hoje é cultura. Tudo hoje é cultura. É cultura. O que nós temos hoje é que é imperialismo cultural, e a maior agente do imperialismo cultural é o Vaticano. Aqui, para nós, é o Vaticano, é o maior. Eles estão em todo o sítio, eles controlam o conhecimento que nós temos sobre nós. Por que é que acham que construíram aquela igreja no Mbanza-Congo? Calumbimbi era um sítio poderoso, era um sítio de energia ancestral. Uma igreja por cima daquilo, automaticamente a energia gerada aí é automaticamente convertida
para eles. Mas sabe que essa subversão... Já voltamos. Cá em Angola temos sítios mais poderosos. Mais poderosos que cá no E mundo. é ali onde temos que chegar antes deles. Já voltamos à conversa que vai aquecer ainda mais, porque afinal estão aqui Tony Ngush e Isidro Fortunato, que estão a ajudar-nos a compreender os factos da nossa ancestralidade neste programa que está na 12ª edição de Ponto de Encontro MFM 91.7. Nós não controlamos Dois jeitos de ouvir rádio. Até o Hitler tinha organizações que iam para o Egito fazer essa busca até hoje. Os antropólogos que nos passam, aquilo que eles chamam de egiptologia, é uma ciência de controle e limitação daquilo que nós sabemos sobre nós. Eles, quando falaram que o Ankh significa aquilo é um pênis, é uma vagina, significa vida, aquilo é muito mais. O Ankh é uma codificação terrível que nos fala diretamente da maior civilização. São segredos, são emblemas, toda a sociedade está codificada em símbolos. Os símbolos falam sobre a nossa consciência cultural. Quando eles criaram a egiptologia, foi para limitar todo esse conhecimento. Nós não temos essas limitações. Nós continuamos a entender o nosso mundo na perspectiva do colonizador. E isso aqui só tem nos trazido desgraça. Só desgraça. Mas como é que invertemos isso? É o que temos que... Nós estamos a falar sobre isso. Estamos a falar também sobre isso. Nós temos que inverter. Por exemplo, o Cota também gosta aqui quando fala que existem ciclos de mais força ancestral que nós temos que chegar lá primeiro. Vamos entrar? Tudo isso é guerra espiritual. Tudo que nós estamos a ver é guerra espiritual. As escolas de maçom, Rosa Cruz que eles criaram são estruturas de poder que atuam na base da ideia espiritual. Nós estamos a perder essa... Desculpa lá, o Egito, isso que anda propagando ali, são locais que nossos ancestrais deixaram para distrair quem os perseguia. Então aí acaba. Aquilo tudo é de subversão. E eu sei parte desses locais. E nós estamos aqui, mano. E é ali onde estou fazendo o poder. Nós temos como, por exemplo, a medicina, a cirurgia. Cirurgia não feita assim. Tem que entrar também na UNAC. Porque sempre houve lei. Eles têm que sempre que é lei. Conta, Miguel. The #1 radio station. E aqui estamos nós a confabular aqui dentro do estúdio mesmo, em tempo de pausa, porque afinal o assunto está pertinente, é bastante pertinente. Mas eu ia perguntar, mesmo o Isidro, como é que nós vamos sair desses problemas e voltar à nossa ancestralidade? Como é que vamos fazer isso? Porque já são séculos desses problemas. Dominação espiritual, principalmente espiritual e cultural. Antes eu queria falar aqui algo sobre aquilo que é o Dia do Pai, por exemplo. Qual é a origem do Dia do Pai? A título de reflexão nós temos que falar o seguinte. Por que é que nós festejamos as datas dos nossos inimigos históricos como se fossem nossas datas? O que é o dia do trabalhador? Primeiro, o Dia do Pai... O que é o Dia do Pai? Não, primeiro o Dia do Pai vem de 1909 nos Estados Unidos da América, que depois, em 72, foi promulgado então pelo Nixon. Boa. Mas por que é que nós festejamos? Depois tem uma outra história com relação à Babilônia, no ano 2000 a.C. Eu preciso falar aqui algo, que a manipulação da história cria referências. A história é feita de referências. O Cota Tony Ngush aqui, quando começa a falar, para no Angola Quiloãs, para descrever todo um trajeto de iluminação histórica para nós enquanto povo Angola, ele para numa referência. Qual é essa referência? No Culo Angola. Então nós estamos a falar de referências. Quando nós construímos referências, nós estamos a fazer a história. A história é universal. E a reajustar atitudes. O que é muito positivo. Pois, a história universal é esse conjunto de mentiras porque eles construíram as datas que nós celebramos. Nós não estamos a celebrar nossa ancestralidade. Nós não estamos a celebrar nossa real história. Hoje nos empurraram mais o 23 de março, que é dia da libertação da África Austral, mas a África Austral não está liberta. Então, qual é o problema? O que é que está-se a passar connosco? Por que tanta manipulação nos acontecimentos e na história? Por que tanta omissão propositada? Isso são crimes. Porque nós crescemos com base na consciência dessas narrativas que são construídas. E os objetivos não são claros para nós. Logo, todas as outras gerações vão andar nas mesmas escuridões que estão a ser produzidas. Impedir que as outras gerações continuem. A nossa missão é impedir que as outras gerações, e eu vou corroborar aqui com o Cota Tony Ngush, mas nós temos que olhar para o impacto que existe sobre essas datas que são estabelecidas pelas Nações Unidas, que são estabelecidas pela União Europeia, porque nós temos que...
perdemos a capacidade de identificar os nossos inimigos, porque através da história eles nos venderam a ideia de que o choque civilizacional foi necessário para nós termos uma ideia de modernidade, que se eles não tivessem nos descoberto, nós estaríamos a viver talvez dentro das cubatas. Existe essa epistemologia, mas eu não vou repetir aqui essas mentiras conforme o Cota Toningo já falou aqui. O que nós vamos falar é o seguinte: não existe poder nenhum tão grande como o poder que tem a África. Essa guerra que fazem contra nós, é porque eles conhecem o potencial do poder espiritual que a África tem. Isso tudo que nós estamos a viver são guerras espirituais. O nosso problema é que a maior parte de nós olha para as coisas dentro da perspectiva política. Nós apontamos os nossos olhares onde eles querem que nós nos foquemos. Enquanto nós pensamos que essa guerra é simplesmente política e não sabemos que a política se origina na cultura e na tradição, nós vamos continuar a olhar que a política é a base, que nós precisamos do poder político, mas nós vamos cair na visão materialista que constrói o paradigma de visão do mundo eurocêntrico. E o paradigma de visão do mundo eurocêntrico é governar através do caos. Por isso é que nós temos, por exemplo, eu vou só falar aqui com o Cota Toningus, acho que o Cota Toningus vai me entender. Há várias denúncias que foram feitas sobre tecnologia extremamente avançada, que são as chamadas armas geofísicas, que foram desenvolvidas desde 1993, que tal como o complexo HARP, que depois da construção e da testagem dessas armas geofísicas, já houve vários acontecimentos que são contra a ordem natural das coisas. Hugo Chávez, o assessor do Hugo Chávez, antes da morte do Hugo Chávez, fez uma denúncia, desafiou os Estados Unidos a tentarem contrariar as afirmações que ele fez, no qual ele afirmava que os Estados Unidos desenvolveu um complexo de armas que permitem o controle do ambiente, permitem criar tempestades climáticas, e tudo isso vem descrito, na ideia de teorias de conspiração. Mas o que é teoria de conspiração? Teoria de conspiração é, na verdade, um termo que foi desenvolvido por cientistas sociais para desacreditar informações não oficiais de governos que tenham uma agenda e uma visão global. Mas, Isidro, se nós produzimos o que produzimos e nós damos um destino triste ao que produzimos, ao nosso próprio dinheiro, à nossa própria riqueza, e damos certificados de pobreza aos próprios angolanos, o que é que você quer que eles lá fora não consigam fazer para controlar o mundo, se nós temos um país rico, um país muito rico, só de mar temos 1.600 quilômetros, temos 47 bacias hidrográficas, temos 125 milhões de hectares. Como é que isso é? Miguel, temos pouco tempo e atenção que tudo o que o Isidro falou são factos reais. Mas ele tocou no assunto do Cuito Cuanavale. E primeiro eu queria render homenagem aos tombados no Cuito Cuanavale. Parte da verdade que foi dita na ótica inversa está assino por baixo, mas há outra verdade também. E há uma relação grande entre as guerras ancestrais. Quando estamos a falar da África, não podemos esquecer também que a África faz parte da humanidade. E que, atenção, nós nunca queremos dizer aqui que a África deva viver no planeta Terra sozinha, não. Mas as guerras ancestrais, as guerras ancestrais entre nós, quando estávamos a nos desentender para nos entendermos, também terminaram numa localidade que hoje é chamada Cuito Cuanavale. Na altura se chamava Cuito Cuanavale. Pergunte a história dos Bakongos, dos Chocos. A última batalha ancestral que deu depois a paz para arrumar a estratégia da recessão daquilo que aconteceu no Mediterrâneo foi no Cuito Cuanavale. Esse paralelo não é uma coincidência. As batalhas do Cuito Cuanavale repetiram um movimento global de conflitos. E não é coincidência que foi escolhido pela Guerra Fria o fim da questão da Batalha do Cuito Cuanavale. E temos que ser honestos, aquilo que costumamos chamar de ser realistas. A realidade é muito importante para usá-la. Temos que usar a realidade. Qual é a realidade que podemos usar hoje? Obviamente, no tempo do colono, jovens da nossa idade, angolanos, não estariam nessa rádio nem a falar o que estamos a falar. Obviamente, no tempo de guerra, eu não teria conseguido chegar até Muculo, Angola, para falar com o rei Angola Quiluange. Portanto, a existência da República de Angola é um facto positivo que temos que agarrar. A existência de um governo
mesmo que ainda não seja aquele governo que nós queremos ver atingir a satisfação para os angolanos, mas ele existe e já auxilia, já pode auxiliar nas nossas investigações. No caso concreto, tem aberto portas. A negação... Um minuto, Isidro, está a falar do governo que tem que atingir a satisfação dos angolanos. Não é o governo nosso, de nós próprios, da nossa terra. Sim. Tem que ser um governo da nossa terra. O governo luta várias etapas. Sim. Luta para a independência, luta... A nossa história. Sim. Hoje estamos aqui num governo que já permite maior abertura e temos que admitir que ele precisa de tempo para ser o nosso desejo. E mesmo quando se tornar nosso desejo, ainda vem alguém irá reclamar. E esse tempo que nós precisamos de dar tem que ser um tempo onde nós também contribuímos. Sim. E ali vem a tal cultura de consciência, que é a advocacia do cidadão na fiscalização. Hoje temos um presidente da República que disse: podem me fiscalizar. E nós temos que aproveitar essa abertura para nos estruturarmos e fiscalizar. Fiscalizar não é criticar e apontar o dedo. Fiscalizar é pegar nas excelentes ideias do Isidro, do Miguel, do Toninho, e montarem projetos. E exigir, inclusive, que a lei funcione de acordo a algumas necessidades atuais. Como, por exemplo, se nós quisermos que não se dê a mais certificado de pobreza às famílias angolanas, não basta falar na rádio. Temos que estruturar e reclamar isso para se sair, para ser um decreto que proíbe isso. Isso é cidadania. Mas aqui isso é advocacia. Aqui entende-se esses reparos? Entende-se reparos? Eu lhe posso garantir, é possível? Das pesquisas que eu fiz, nenhuma delas foi feita sem o apoio do governo de Angola, direta ou indiretamente. Talvez eu costumo sentir que nós estamos focados muito no hábito que tivemos de sermos negados e estamos a perder a oportunidade que temos de ser aceitos. Para mim e minha experiência, o governo de Angola está aberto. Nós temos que organizar para ir buscar. Já! É preciso ver, Toninho Gusto, que o país, desde 2017, mudou um pouco. Mas isso é dentro do que estou a dizer. Portanto, nessa altura, o projeto de cultura de consciência, Miguel, está escrito, ok? E se cada pessoa que recebeu contribuir com a parte dele para lavrarmos o final, e se ele entrar no Parlamento conforme uma instituição exige, nós podemos corrigir muita coisa legalmente. Não falta vontade política? Não faltará a vontade política? Não, falta a vontade do Isidro e do Toninho Gusto. Claro. Porque politicamente já está aceito. Okay. Então nós é que temos que despertar a juventude. Você já começou a fazer o seu trabalho? Já. Okay. Então, olha, eu falei com os 15 chefes de Estado e do Governo. Não fui lá porque sou Toninho Gusto. Fui lá com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Não, do Governo de Angola. E em que ano foi? Em 2015. Para que a secretária atual, a doutora Stagomena Lawrence Tax, para me receber, o Ministério das Relações Exteriores teve que dar carta de apoio. Não é um cidadão que nós conhecemos, é legítimo. E tem um projeto. E você sente que esse projeto andou? Andou. E está a andar. Agora falta o Isidro juntar-se a ele. O que falta é juntarmos esse ativismo. Existe um termo chamado Sustainable Development, portanto, desenvolvimento sustentável. Portanto, nós não podemos ir perante governos, chefes de governo, só com reclamações. Nós temos que ir com reclamações, discutir reclamações entre nós e encontrar solução, legitimar a solução e colocar nos devidos canais. E a União Africana já aprovou reimaginar a África, os laços que nos unem. E a SADC adotou. Angola, portanto, sendo parte da SADC, adotou. Eu próprio tive encontros vários com a Fundação Sagrada Esperança, com alguns acadêmicos em Angola, com a direção da SADC. Então, o meu papel hoje, eu sou ativista da SADC, ok? O meu papel é identificar pessoas como o Isidro em Angola e em várias partes. Nós temos delegações em todos os países, estamos a trabalhar, e dizer: oi Isidro, essas tuas reclamações é o que se quer resolver agora. Vamos estruturar o nosso pensamento, vamos lavrar, e o IMOS tem como fazer chegar esse documento onde aquilo que estamos a reclamar pode ser discutido na próxima Cimeira de Chefe de Estado. O IMOS existe há quanto tempo? Foi adotado pela Cimeira de Chefe de Estado desde agosto de 2015, em Gaborone. E nós temos... Mas existe desde quando o pensamento disso? 2011. 2011. E teve dificuldade em andar até 2015? As dificuldades são uma bênção, mas são vencidas. Né? A gente nem quer falar das dificuldades, já foram vencidas. Isidro, como é que nós vamos conseguir transpor todos esses problemas ao ponto de haver uma unificação de angolanos para levar a efeito este tipo de comportamento, este tipo de atitude
que o Toninho explica? Eu acho que o Toninho já expôs aqui uma estratégia que é muito válida. E várias vezes eu me deparei com a necessidade de nós termos que falar dos problemas para juntos buscarmos soluções. Mas o Toninho aqui faz algo que é muito, muito importante, que é um ponto de reflexão bastante aberto para todos nós, que é um convite à estruturação de mudanças, de nós trabalharmos em conjuntos para apresentarmos soluções. Porque os problemas vão continuar a existir, mesmo quando as nossas soluções irem sendo implementadas. Haverá sempre necessidade de nós termos várias frentes de atuação, porque os problemas não acabam quando as soluções aparecem. Outro ponto é que a IMOSHA tem feito o trabalho, eu tive acesso a alguma documentação, que eu consegui sentir a estrutura que se pretende, é uma estrutura que nos diz respeito a todos. Com toda a sinceridade, tem pontos que são muito assertivos na questão de cidadania. Todos também. Nós... Vocês estão a chamar assimilados as pessoas que não entraram nessa. Atenção, o assimilado é um produto do sistema. Da mesma forma que o Toninho aqui falou-nos que nós somos resultados das escolhas dos nossos ancestrais. Nós somos os nossos ancestrais. Nós temos codificação dos nossos ancestrais. Nós somos Ngola. Nós somos resultado da experiência ancestral. Se eles não tiveram... Os assimilados... São, mas não... Precisam ser simplesmente libertos. O assimilado é vítima de um sistema. Mas ele não morreu. Não, em português ou em inglês chama agora DNA. Nas línguas nossas chama-se Mahamba. Eu olho, por exemplo, para o Isidro e digo ele é parecido com o pai, por exemplo. Mas essa semelhança que está no rosto, está no espírito também. Cientificamente já se fala DNA. Mas os nossos mais velhos, todas essas armas geológicas que mudam climas e tudo, que agora estão cientificadas. Portanto, o que é científico? Científico é uma justificação do empírico. Portanto, já os nossos ancestrais faziam tudo isso empiricamente, ou seja, enquanto você ainda tem que provar na ciência, os nossos mais velhos já utilizavam isso. O que quer dizer que nós não estamos longe da verdade, a verdade está no nosso sangue. Aqueles que foram assimilados tiveram seus motivos de ser assimilados, mas nós estamos aqui para poder libertá-los. E é fácil libertar quem tem sangue, Mahamba. Não é problema nenhum. É executando isso que estamos aqui a falar. Algo que é muito importante que nós falemos dos três tipos de memórias que existem. Existem as memórias celulares, existem as memórias genéticas e as epigenéticas. As epigenéticas é aquilo que o Cota Toningo falou aqui, que é a ancestralidade, são as memórias epigenéticas. As celulares são as memórias que nos são ativadas logo após o nosso nascimento, são as memórias que atuam quando nós estamos dentro do organismo, dentro do útero, quando nós estamos a nos desenvolver, existe todo um processo que acontece e são essas memórias que são responsáveis por carregar a gestação e quando nós nascemos vão ativando várias partes. Primeiro, isso funciona como se nós estivéssemos a olhar para um disco duro. Nós podemos ter um disco de 1 terabyte, mas se nós ligarmos no nosso aparelho eletrônico, nós vamos ver que aquilo tem menos de 1 terabyte. Aquele espaço é o espaço de manobra que define o funcionamento do próprio disco duro, é um espaço de gestão. Então as memórias celulares são isso, são espaço de gestão. Ninguém ensina um bebê a mamar no seio da sua mãe, mas ele encontra o caminho e mama sozinho. Aquilo é memória celular. Depois nós temos as memórias genéticas. Ninguém ensina um bebê, por exemplo, a chorar, ninguém ensina um bebê a gatinhar. Isso são coisas que estão implantadas nas memórias celulares que permitem a sobrevivência, a ativação principalmente, mas nós temos cá vários rituais. Sim, nós temos cá um ritual que é muito importante, que é um ritual de nascimento, no qual nós somos mergulhados em infusões de ervas e tal, para despertar aquilo que nós chamamos de sistema imunológico. Então, isso tudo são as memórias celulares. Nós podemos fazer boost desse sistema. Depois nós temos as memórias genéticas, que são a comparticipação da experiência do nosso ancestral direito, que é o nosso pai. Atenção, quanto a Tony, só falta já um minuto. É o nosso pai, os nossos traços genéticos, o nosso fenotipo, olhos e tal. Como é que você motiva aquela memória que não se... que está a mais profunda, como é que você a motiva para que ela torne a vida? Não, mas as memórias se manifestam através do trauma. Não, mas veja que se você leva... Isso é genético. Se você leva, sim, mas se você leva... Deus, não é? Isso é divino, é espiritual. Miguel. Não basta assim. Miguel. Já não temos tempo para discutir. Se você pega o Miguel Neto, eu tenho a certeza, ele leva, por exemplo, aos locais codificados da nossa ancestralidade, desperta tudo, nem precisa lhe dizer nada. Ele próprio vai, mas eu já estive aqui. Quer dizer, é um assunto natural.
Sim, senhor. E é isso que temos que fazer simplesmente. É retomar o percurso. Se os cientistas, como falou muito bem, ocidentais, andam no percurso da nossa ancestralidade para trazer informações pelas quais depois invertem, por que nós vamos lá buscá-las para servi-las como autoestima? Espero que o Toninho Gusto tenha gostado hoje de transmitir o que tinha há 3 semanas. São 2 ativistas que aqui estão, Isidro Fortunato e Toninho Gusto. Obrigado por terem estado aqui hoje, para emprestarem um valor muito importante para o conhecimento, já que nunca se esgota o conhecimento e é preciso nós estudarmos sobre isso, porque afinal todo o conhecimento começou em África e é preciso voltar à África e para tal temos de ter muito boa vontade política para haver mais ponto de encontro, um espaço cultural aqui ao sábado, final de semana, na MFM 91.7.